Pois é, meus caros, a crise do Bayern de Munique parece que não tem fim, o buraco está cada vez mais fundo e o time conseguiu perder mais uma neste domingo pela Bundesliga, aliás, a terceira derrota consecutiva, algo que não acontecia desde 2015 na vida dos bávaros. Perdeu para o Bayer Leverkusen na outra semana na briga pela liderança da Bundesliga, aliás, perdeu não, tomou um baile 3-0, depois conseguiu perder no meio de semana para Lazio 1-0, jogando mal pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, colocando em xeque uma possível classificação. É verdade que ainda tem o jogo da volta, mas essa derrota deste domingo foi pior ainda. Uma virada contra o modesto Bochum, time de meio de tabela da Bundesliga, está em 11º lugar neste momento da competição, um 3-2 que coloca definitivamente Thomas Tuchel numa berlinda ainda maior. Trabalho em xeque, mas ao que tudo indica, ele parece que vai ficar até pelo menos o jogo contra o RB Leipzig. O resultado foi desastroso. A performance do time foi desastrosa, tanto a nível coletivo quanto também individual. E em que pese todos os desfalques que estão no departamento médico, nomes importantes, Gnabry, Coman, Davis, Laimer, agora o Sacha Boey, o Mazraoui saindo por lesão, em que pese todos esses problemas, o Bayern de Munique seria, pelo plantel que tem, condição financeira e por tudo que envolve esse duelo, muito favorito para cima do Bochum. Para vocês terem uma ideia, os últimos 3 jogos antes desse, contra o Bochum, o Bayern de Munique venceu por 7-0, antes disso 3-0, antes disso 7-0. E agora consegue perder de 3-2. O Bayern de Munique vem tomando gols praticamente em todas as suas partidas nos últimos jogos, né? Nos últimos 5 jogos foi vazado em todos os duelos. Né? Um time muito previsível defensivamente e que é fácil de criar uma armadilha, já que é uma defesa que é lenta e joga adiantado os seus adversários no contra-ataque, na bola longa, na velocidade, costumam agredir com facilidade o Bayern de Munique, deixando Neuer muitas vezes no 1 contra 1 ou os próprios zagueiros no 1 contra 1. E a verdade é que ofensivamente o Bayern de Munique está muito mal. É um deserto de ideias, circula de forma muito lenta a bola, não consegue encontrar os seus principais jogadores e mesmo nas escalações, opções questionáveis do técnico Thomas Tuchel. Na partida contra o Bochum, ele ao invés de colocar pontas para substituir aqueles que não poderiam entrar em campo, ele coloca o Musiala, é verdade, de ponta esquerda, mas 3 jogadores muito lentos lá na frente. Thomas Müller, Harry Kane e também Choupo-Moting. O time ficou refém das bolas cruzadas na área, mas com pouca efetividade, pouca velocidade, e a coisa piorou ainda quando o Mazraoui saiu lesionado. O Pamecano entrou para jogar de lateral direito, ao invés de colocar o Kimmich, que já tem experiência nessa função, nessa posição, e mais alguém para compor o meio-campo, como por exemplo Eric Dier. Também não dá para entender não começar com o Mathys Tel, que é um jogador que pode jogar pela beirada do campo e é um bom atleta do Bayern de Munique nessa temporada em termos de números, em termos de performances, merece mais chances, está pedindo minutagem e nesse jogo que ele poderia jogar cumprindo mais uma função que era importante para o Bayern de Munique, ficou no banco de reserva, só entrou no segundo tempo. E também o recém-chegado Brian Zaragoza, que é um ponta esquerda de origem. Talvez a equipe ficou muito amarrada diante daquilo que queria fazer. É verdade que o Bayern de Munique teve seus bons momentos durante a partida, os protestos que não tinham nada a ver com o momento do Bayern de Munique, nada a ver com o Thomas Tuchel e sim com algumas opções da liga no futebol alemão, aliás, estão acontecendo em vários jogos, não apenas nas partidas do Bayern de Munique, é um movimento sincronizado e organizado pelas torcidas, acabaram atrapalhando, é verdade, o Bayern, porque nos momentos que o Bayern estava crescendo na partida, o protesto congelou ali o jogo por 15, 20 minutos, muito tempo parado, os jogadores tiveram que ir até para o vestiário na segunda etapa, mas tudo isso, gente, tudo isso não é desculpa para a pífia apresentação do Bayern de Munique. A sensação que dá é que o Thomas Tuchel está perdidinho, inclusive nas declarações pós-jogo, né, dizendo que o Bayern de Munique foi melhor e que se jogasse 10 vezes contra o Bochum iria vencer as partidas, que ficou com essa sensação e de que o como é importante, como perdeu. Falou que contra a Lazio e contra o Bayer Leverkusen mereceu perder, mas não mereceu perder contra o Bochum, e o como é importante. Se o como é importante, a análise aqui está feita, né? Como ele quis fazer, o time foi
muito mal. E quando eu tô falando que a equipe tá piorando individualmente, a gente pode pegar o Harry Kane como exemplo. Hoje foi muito mal. Musiala fez o primeiro gol e o 2-0 poderia ter saído nos pés de Harry Kane, uma bola cara a cara com o goleiro depois de um passe maravilhoso do Musiala. E o Harry Kane chutou na lua a bola. E depois também errando passes, errando todas as jogadas que queria fazer. Irreconhecível, um jogador que hoje, apesar do gol e de ter 25 gols na Bundesliga, 29 gols na temporada, não está performando minimamente da forma que a gente espera o Harry Kane performar. Mas a culpa não é dele, como eu disse, praticamente o time todo está abaixo do que pode render. Outros problemas também aconteceram no pós-jogo. Kimmich foi substituído durante a partida, não gostou nada, brigou com o auxiliar do técnico Thomas Tuchel e tudo isso colocando mais lenha nesta fogueira. O Bayern de Munique é uma panela de pressão. O CEO do Bayern, o Dressen, disse que Thomas Tuchel por enquanto fica e o próximo jogo é contra o RB Leipzig, uma partida dificílima contra um adversário que está na Liga dos Campeões, na Allianz Arena. E parece que é uma questão de tempo para que o técnico Thomas Tuchel seja mandado embora. Se não for durante a semana, muito provavelmente um resultado negativo contra o Leipzig pode sacramentar o que já está todo mundo esperando na Baviera.